Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o quadro Falando de Oração, e esse quadro tem o objetivo, de incentivar os cristãos a viver uma vida de oração, não apenas para se buscar vitórias, É importante que haja oração para que se obtenha vitória, solução de problemas. Isso faz parte da fé da vida cristã. O próprio Senhor Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele mesmo nos incentivou a pedir, a apresentar necessidades, buscar o suprimento daquilo que necessitamos por meio da oração. Mas a oração, ela produz muitos benefícios, um quebrantamento de coração. A oração nos dá uma sensibilidade maior para ouvirmos a voz de Deus. A oração, ela beneficia, ela vai levar o cristão a desenvolver uma comunhão maior com Deus. A oração, ela tem uma importância muito grande. E eu gostaria apenas de ler hoje a respeito do rei Ezequias, para mostrar a você que me assiste que de repente está diante de uma situação que é considerada irreversível, Às vezes é um problema de saúde, onde já se esgotaram os recursos da medicina, aqueles casos em que muitas das vezes o médico diz: olha, não há mais o que fazer, nenhuma cirurgia, nem medicamentos, nem tratamentos, nada, não há o que fazer diante dessa situação. Então há pessoas, por exemplo, com uma doença considerada irreversível diante dos recursos da medicina. Existem pessoas, muitas das vezes, convivendo com um filho que está há 20, 30 anos, um ente querido que está há 30 anos nas drogas, no alcoolismo. Existem pessoas que estão caminhando, casais que estão caminhando para a justiça, para concretizar um divórcio, porque, humanamente falando, aquele casamento acabou. Então, existem situações consideradas irreversíveis, mas na concepção de Deus, no ponto de vista de Deus, por causa da sua grandeza, do seu poder, não há nada impossível. Tanto é que está escrito: agindo eu, quem impedirá? Quer dizer, quando Deus age, quem é que impede? O que há de maravilhoso, grande demais para Deus? Absolutamente nada. Então, o exemplo do rei Ezequias, está escrito em Isaías 38, é um exemplo muito importante para todos nós, porque diz a Bíblia: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quer dizer, aquela doença surgiu no corpo dele e ela iria levá-lo à morte. Por isso diz uma enfermidade mortal. Era uma doença que iria levá-lo à morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja que Deus enviou o profeta Isaías à casa do rei Ezequias. Ele foi lá no palácio, e ele, chegando lá, ele foi muito direto, muito objetivo, e disse: olha, Deus está dizendo que você deve organizar a tua casa, a tua vida, porque você vai morrer. Ezequias, então, o que fez? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele esperou o profeta sair. Quando o profeta saiu da casa dele, ele virou o rosto para a parede e orou. Ele acreditou que aquela situação considerada irreversível, ela poderia ser transformada por meio da oração. O poder de Deus poderia reverter aquilo. Ele orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti
com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias falou com Deus poucas palavras, mas com muita convicção, com muita sinceridade e humildade. Ele rasgou o coração, ele falou: lembra de mim, eu tenho andado com fidelidade, com inteireza de coração. Ele disse: olha, em outras palavras, eu tenho confiado em ti, eu tenho te buscado de todo o coração. Então, então veio a palavra de Deus a Isaías dizendo, Deus falou com o profeta de novo, ele estava no centro da cidade, e Deus falou com ele dizendo, vai lá e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei das mãos do rei da Síria, você e essa cidade a defenderei. E será isso como um sinal da parte de Deus, eis que farei retroceder 10 graus à sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Que coisa extraordinária. A oração de um homem, uma oração sincera, de fé, com toda a convicção, ela trouxe a resposta de Deus. O profeta voltou lá e falou, não, Deus vai curar você, vai te dar mais 15 anos de vida, porque a vida dele iria cessar ali. Mas Deus, por causa da oração, decidiu curá-lo, acrescentar 15 anos de vida, livrar o rei e todo o povo de Judá das mãos do pior inimigo que havia na época, né, o tirano, né, Senaqueribe, e como um sinal, Deus prometeu que iria fazer o sol retroceder 10 graus, e isso aconteceu. Inclusive, tempos atrás, os cientistas conseguiram descobrir e provar que, de fato, o sol, ele retrocedeu 10 graus. Talvez eles não saibam por que motivo, porque esse motivo está na Bíblia, mas eles descobriram que o sol retrocedeu 10 graus por causa da oração. Então, use a sua fé, ore, não há situação considerada irreversível para esse Deus. E a oração é o meio pelo qual nós buscamos, né, aquilo que Deus nos tem prometido. Que Deus abençoe, até a próxima, falando de oração. Falando de oração com Bispo Newton.